Oi, oi, pessoal. Estou muito feliz aqui em mais um episódio do PodVet. Agora, de fato, com o que ele se propõe, que é trazer um colega a cada semana para que esse colega fale um pouco sobre o seu trabalho, para que possamos dialogar, falar das nossas causas pessoais e causas também do dia a dia da nossa rotina de trabalho. Hoje eu estou aqui com minha colega e amiga Carolina Figueiredo. Muito obrigada pela sua presença. E ela agora vai falar um pouquinho sobre ela. Meu nome é Carolina Figueiredo, sou médica veterinária ultrassonografista. Formei pela UFBA há 10 anos e comecei a atuar na área de imagem já desde o início, né? Desde que eu formei. No 7º semestre me apaixonei pela matéria, tinha uma professora que ela era bem tranquila, bem zen. Bem ela parecida com você, né? Bem, Seu jeito. japonesinha, não sei o quê, bem na... E aí eu gostei muito da área, eu vi que era mais ou menos o que eu queria seguir. Que se encaixava, né? Se encaixava com... E dentro da ultrassom, você trabalha volante, trabalha em clínica, hospital? Como é que é a questão dessa demanda do profissional da área de ultrassom? Certo. Quando eu comecei, eu fiz alguns cursos em São Paulo de especialização, de aprimoramento, e aí fiz estágio também na Universidade de São Paulo. Sim. Estagiei com alguns ultrassonografistas aqui em Salvador, que eram mais experientes, né, para poder pegar a rotina, ver como era a questão da ultrassonografia volante. Sim. E comecei no volante mesmo, né? Comecei no volante, fui chamada para trabalhar no Vitória da Conquista, não me adaptei ao clima, ficava muito triste, porque o clima era muito frio, eu realmente não gosto de frio. E fiquei nessa área volante aí. Mas no início foi bem difícil, bem puxado. Conseguir adentrar na área da ultrassom. Eu imagino, né? Porque a gente acaba tendo que explorar. Sim. Além de ser nova na profissão, ainda tem que explorar esse tipo de trabalho e fazer seu nome no mercado, né? Fazer o nome. Até que você comece a ser cada vez mais chamada Sim. como é hoje em dia, graças a Deus. E aí gerava aquela questão da dúvida, né? Porque, ela acabou de chegar, é nova, né? Tem um pessoal muito mais antigo e tal. Eu vou confiar meu paciente a ela que chegou agora, não sei se o diagnóstico vai ser preciso e tal, então foi bem difícil. Eu só não entendo muito bem isso, porque para um profissional ele ter o título de ultrassonografista, ele tem que ter feito uma especialização. Sim. Né? Então, com certeza você fez a sua, que você fez em São Paulo e fez vários estágios, como você acabou de falar. Então, na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, quero saber sua opinião. Se esse tipo de recusa, você acha que é mais dos proprietários ou dos próprios colegas que vão solicitar o trabalho? Na verdade, o meu cliente não é nem o tutor, é o próprio veterinário. Entendeu? E o veterinário, eu sentia que existia uma seletividade, né? Uma desconfiança. Sim. Eu acho que pelo fato, não só de eu ser mulher, mas de eu ser uma mulher negra dentro de uma profissão que é totalmente embranquecida, né? A medicina veterinária é totalmente embranquecida. Então, você chegar... no status que a gente chega, né, de médica veterinária e especialista, causa estranhamento. Causa estranhamento, causa um olhar de cima embaixo, de cima a baixo, diferente. Principalmente quando você se assume como você é. Isso, né? exatamente. Porque quando você se adapta, você alisa o cabelo, você fica naquele estereótipo ali mais aceitável, é muito mais fácil você chegar. Na verdade, eu digo que é criado um padrão dentro da medicina no geral, que até, de certa forma, não sei se você vai concordar, sensualiza a mulher, como se tivesse aquele estereotipo que tem que ser aquela roupinha, aquela coisinha loira. É a questão da santificação, A santificação, tem como se tivesse que ser mais ou menos desse tipo, né? Sim. Então, até você realmente fazer seu nome no mercado, demora um tempinho. Demora bastante. Aí, para eu entrar, demorou... Eu digo que eu tenho 10 anos de formada, as pessoas começaram a me conhecer depois de 7 anos de formada. Porque eu fui chamada para trabalhar numa empresa, né? E nessa empresa, a empresa popular, eu comecei a fazer muito ultrassom, então eu peguei casos de diversos tipos. Eu acho que não era uma remuneração alarmante, mas foi o lugar que eu consegui pegar prática, que eu não tinha. Porque no volante eu não consegui pegar essa prática, porque o pessoal não me chamava. Não chamava tanto. Então eu consegui pegar essa prática justamente nessa empresa. E aí comecei a ser conhecida, os laudos começaram a chegar para os veterinários, né? E aí começaram a me chamar mais. No meu caso, a minha rotina já, depois que eu passei situações também trabalhistas e fui para
para a rua, né? Então, essa questão de experiência, eu já acho que no meu caso já foi diferente, já foi mais na rotina da rua mesmo, com os pacientes. Agora, me diga uma coisa. Nós falamos aqui sobre algumas recusas em referência a ser mulher, ser negra, mas você, de fato, já passou algo assim, algum tipo de preconceito, claro, né? Tipo, sem curvas, bem direto mesmo, já passou algum tipo de situação constrangedora desse tipo? Sim, eu digo que aqui em Salvador, na Bahia em si, e logo em Salvador, né? Existe um racismo velado e incubado, né? Sim. Que as pessoas, existem muitos negros que não têm consciência racial e as pessoas, em geral, não têm consciência racial. Sim. E, às vezes, elas chegam, não sei se não... sem intenção, se é uma inocência assim, né? Mas, por exemplo, em Vitória da Conquista, que é sul da Bahia, tem muito paulista, tem muita gente de fora. Uma vez eu estava trabalhando e a mulher chegou e disse que meu cabelo era exótico. Meu cabelo natural, que nasceu na minha... Normal, né? Meu cabelo é exótico. Meu cabelo é exótico. Diferente. Logo na Bahia, meu cabelo é exótico. Imagine. Imagine fora. E assim, já fui questionada se eu era recepcionista. Você trabalha aqui, né? Você é recepcionista. Mas, assim, para chegar você é médica, às vezes chega e entra, é você que vai fazer ultrassom. Entendeu? Mais ou menos desse tipo. É você que é veterinária. Então, é uma pergunta que eu acho que não existiria se eu fosse branca, por exemplo, loura, dos olhos, não ia existir essa pergunta. Não existiam. Chegar logo e visualizar aquela doutora. Dali é médica, e assim, não adianta falar que é um exagero esse tipo de tópico. Que as pessoas costumam dizer que eu não sei se seria a palavra, tipo, vitimismo. Não é, porque só quem vive no dia a dia é que sente. Até, por exemplo, dentro de família, já me questionaram por que eu não aliso o cabelo. Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas sutis que a gente... Alisa e fica mais arrumadinha. Você vai assim pra formatura, você vai assim pro são casamento. Coisas sutis que a gente tem que ouvir, mas que são uma falta de respeito, né? Sim. Na verdade. As pessoas não pensam, não questionam. E aí, será que se eu fizer essa pergunta pra ela vai ser ofensivo, né? Isso. Eu vou adentrar um assunto com você, porque eu acho que nós temos em comum. Eu sofri, além disso... antes, também muito preconceito por olhar para mim e achar que eu era nova. Então, vamos lá, você é tão nova assim, você é médica mesmo? Aí eu, às vezes, um pouco até de rispidez, para você ser médico, você tem que ter formado. Não sei se formou. Imagina. Como é que eu vou ser veterinária sem ter me formado, né? Sim. Então, vou estar exercendo a profissão ilegalmente, no mínimo. Só que quando as pessoas começam a saber até que você é mãe, que você já tem uma família, você já reparou que também é um outro tipo de preconceito que, se você é uma mulher solteira, nova, solteira, mas é um excelente profissional, mas você também sofre preconceito, mas se você já tem um filho, né? Ou até se você tem um relacionamento, é casada, você já é vista de outra maneira, como se você fosse mais aceitável. Mais aceitável, sua profissão fosse mais, você fosse uma melhor profissional por conta daquilo. Sim. Pelo fator de, não, agora pelo menos ela é uma mulher, né? Mais ou menos isso. Né? Não sei se você já sentiu isso também. Sim, eu cheguei a fazer uma outra graduação, por essa rejeição que eu tive no início na veterinária, eu cheguei a fazer outra graduação, eu também sou enfermeira. Sim. Não atuei, e eu tive TEL justamente no meio da faculdade. No meio da faculdade, já não estava mais fazendo ultrassonografia volante. E, assim, foi bem pesado o início, porque a gente tem que largar praticamente a profissão para poder amamentar, para poder cuidar da criança. Tel não teve um pai tão presente na época, né? Então, foi tudo basicamente eu. Então, imagina, além de ter esse julgamento, né? A gente tem a questão da sobrecarga mesmo. Oxe. Porque a gente não trabalha só na medicina veterinária, a gente trabalha em casa, a gente cuida de criança. Então, é uma coisa assim que a gente às vezes se pega com perda de memória, porque é muita coisa na Você tem que dar conta, né? Tem que dar conta Você tem que dar conta. Você não tem direito nem sequer de desistir se você quiser. Sim. Você não pode. E aí tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, tem que ser uma mulher, né? Exemplar e ser uma excelente mãe também. Mas hoje em dia, já que Tel já está um pouquinho maior,
Como é essa rotina? Como é que você lida com isso? Hoje, Theo, ele estuda integral, né, o dia todo, e aí eu consigo, a escola hoje, para mim, é um ponto de apoio, durante a semana. Mas nos finais de semana, por exemplo, às vezes ele vai trabalhar comigo. Ele tem que ir porque eu não tenho com quem deixar, Isso. Né? Então, é puxado. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem toda uma condição financeira e uma estrutura para sair da faculdade e sabe, já tem tudo em mãos e não tem filho, não tem responsabilidade. Às vezes as pessoas não compreendem, né? Que nós precisamos naquele momento. Nós temos limitações. Trabalhar e estar com as crianças, não tem jeito. Eu já passei por isso, com certeza você já passou também. Agora você entrou num assunto que é bem interessante. Eu vivo falando sobre isso. Não é questão de reclamar nem de murmurar. Mas é porque é uma profissão tão bonita, assim como tantas outras profissões, que eu acho que as profissões tão importantes dentro da sociedade são muitas vezes as mais desvalorizadas. Como professor, por exemplo, e até as medicinas. Porque hoje até para o médico da medicina humana está bem complicado, viu? Mas, enfim, vamos falar de nós. O que eu quero dizer a respeito dessa rotina. Quando você já é rico, você já nasceu rico, graças a Deus, e Deus abençoe quem é. É tudo muito mais tranquilo, é mais fácil, entendeu? Tudo flui mais. Porque dentro da veterinária, infelizmente, se você quer ficar rico, desista. Ou você já nasceu rico e você vai abrir o seu empreendimento, né? Seu comércio já com uma estrutura mega. Mas se você não é rico, você vai ter que ser correria. Porque se for preguiçoso também... não vai dar certo, correria. Não. Tem que ser correria. E assim, às vezes, se submeter a situações de desvalorização mesmo. Para você entrar no mercado, se você não fizer isso, você não trabalha. Exatamente. Então, né? É uma disputa ridícula. Me perdoe a palavra, mas é essa. E às vezes os próprios profissionais não valorizam o trabalho da gente, né? Não querem pagar o que a gente merece, o que a gente precisa pelo nosso trabalho. Né? E aí paga a mixaria. A maioria dos estabelecimentos muitas vezes não são de veterinários. Sim. E os que são dos próprios colegas, acabam desvalorizando, botando diárias, que eu não vou nem citar valores aqui, porque chegam a ser ridículas. Os valores propostos. E ainda tem um monte de hiena em cima da carniça, para falar bem a verdade. Então, assim, hoje, a modalidade que eu me encaixei melhor foi essa, de ir correr atrás do meu, sem estar indo para plantão, porque é desgastante, é cansativo. E assim você não consegue ter vida social. E nem tem valorização. Porque se nós estamos dentro de uma profissão que as nossas leis trabalhistas não são respeitadas, não tem ninguém que lute por isso, então nem adianta a gente se desgastar. Sim. Porque lei tem, só não tem quem corra atrás de estar botando isso para funcionar, né? Então, não dá certo. Agora, o que eu quero perguntar para você é, hoje, você passou muita luta no início a domicílio, como você me falou, né? E você é que nem eu, a gente não fica com muita agonia de onde vai e onde não vai. Nós não temos isso. A gente não pode nem escolher, não pode nem escolher. Isso, ó. Porque eu não vou em tal bairro, porque eu não vou em tal bairro. Não. Eu e Carol, a gente não tem esse tipo de agonia com a gente. Até porque eu acho que você nunca foi desrespeitado em lugar nenhum. Já foi? Não. Se foi, pode falar. Eu nunca fui. Nunca ninguém me maltratou, nunca ninguém me disse nada, e nunca ninguém me abordou, nunca passei por situação constrangedora. Eu gosto de atender público humilde. Também. Eu gosto porque o respeito é maior. Muito você maior. Você vê que eles suam mais para pagar. Eu não sei, não vou dizer que eles têm mais amor pelo animal, mas você vê que o empenho é maior dedicado àquele animal. E ele valoriza também mais o profissional. Isso. É doutora pra cá. Pra doutora pra cá é um carinho. É um cafezinho. É um dengo. É diferente. É diferente e eu sempre falo isso. Eu percebo que às vezes a pessoa humilde, ela tá ali. Ó, ela sabe que o bichinho tá precisando. Aí ela vai junta. Paga à vista. Isso, paga à vista. Ou no máximo, se ela não tiver como mesmo, vai ali, consegue um cartão e não sei o que e vai. E às vezes a gente dá um desconto porque a gente quer. Porque a gente quer. Nem é porque você vê o empenho. Porque vê o empenho. Não é nem porque a pessoa pediu. A pessoa não tá ali te olhando com arrogância, te olhando de cima e baixo, ou querendo dizer, porque eu olhei no Google, porque o Google. Você é a doutora? Entendeu? Mais ou menos isso. Mas hoje, isso quer dizer, você se encaixa melhor na modalidade a domicílio
plantonista ou avulso em clínicas? O que você acha que, como é que você hoje equilibra isso atuo hoje? de forma híbrida. Eu atuo tanto no volante quanto no fixo. Sim. Por conta do tempo, porque eu só consigo trabalhar durante o dia. Eu hoje estou mais fixa do que volante. Mas eu ainda atendo também o aparelho, então eu ainda atendo o volante, né? Algumas amigas minhas me indicam, você me indica, eu vou e faço. Pronto. Só encaixar os horários, né? Acaba também e não dá assim, pra para mim, dispensar financeiramente, a questão de você ter no final do mês, você tem um valor específico, para mim, é mais certinho, interessante. né? É, na verdade, uma segurança, uma né? segurança que o volante não dá, que não dá. infelizmente. É um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Eu vivo isso. É desse jeito, então... Tem meses que dá, tem meses que são mais fracos, e aí tem escola de menino, tem isso, tem aquilo, tem que ter uma segurança, não tem jeito. Exatamente. Hoje, eu vejo dentro da medicina veterinária muita, como eu posso dizer a palavra, muita disputa, e às vezes a gente não vê amizades verdadeiras, né? Eu tenho algumas amizades verdadeiras, e você é uma dessas, de muitos anos, mas como é que você vê isso dentro dos colegas? Você consegue ter essa proximidade, esse fazer parte, são família, todo mundo família? Então, eu acho que a maturidade, ela seleciona, né? É. A maturidade, ela seleciona. A gente vai ficando mais velha, a gente vai selecionando, inclusive, os amigos. Aqueles que realmente, né, estão ali, são corre para toda hora. Quando você precisa, realmente vão estar ali. Então, hoje, dentro da medicina veterinária, eu tenho poucos. Você é uma delas. Né? E dentro da vida pessoal também tem poucos amigos. Eu no início, quando nós somos adolescentes, tem vários amigos, né? Depois a gente vai vendo quem são realmente os amigos de verdade. De dedo. Seleciona, e graças a Deus que sobraram esses dedos, né? Ai. Dentro de tudo que a gente conversou, você tem mais algum outro tópico que seja único seu, que você gostaria de falar, ressaltar, ou até me perguntar, caso você queira? Então, a gente já falou dessa questão da maternidade. Sim, falamos da maternidade, falamos da questão dos preconceitos, falamos de ser mulher, falamos de medo de ir a algum lugar, adentrar algum lugar. A minha última pergunta, então, antes de pedir para você fazer um você sobre na terceira pessoa, hoje, você acha que, sendo veterinária, você consegue manter-se, hoje, se falar assim, hoje eu vou me manter sozinha, manter meu filho, ter uma vida de qualidade, digna? Você acha que você hoje, como veterinária, fala assim, eu vou conseguir comprar minha casa própria? Você acha que é viável? Não me sinto satisfeita ainda. Eu acho que eu tenho essa questão da ambição de querer sempre mais. E eu tenho uma coisa comigo que eu me cobro muito a perfeição. Não sei se por causa da minha cor, da questão que a gente, né, tá inserida. É como se a gente já se sentisse... Mas eu acho que quando a gente acerta, é muito difícil as pessoas elogiarem. Mas quando a gente erra, tem muita gente ali, né? Pra criticar o tempo todo. Então, eu me cobro muito perfeição. Eu não aceito errar, né? Hoje eu me comparo quando eu comecei. Eu era bem, né? Aquele laudo bem sucinto e tal. Hoje em dia, é outra Carol, outra profissional. Eu acho que eu poderia estar muito melhor se não fosse a desvalorização da medicina veterinária. Mas eu ainda quero mais. Então, eu busco sempre cursos, eu busco sempre especialização, eu busco sempre estar acompanhando os melhores dentro do que eu faço para oferecer sempre o melhor serviço. Mas eu acho que ainda poderia ser melhor nessa questão. Eu acho que ainda não é o que eu galguei, não. Eu busco sempre mais. Eu também tenho essa ambição, assim, né? É uma ambição boa, né? De querer estar ali dentro da melhora. Eu tenho meus altos e baixos. Tem dia que eu tô totalmente desmotivada. Não vai dar é draminha de mulher. Mas fazer o quê, né? É o que eu falei. A opção de desistir a gente nem tem. Então, vamos pra frente. Doutora Carolina Figueiredo. Carolina Figueiredo. Fale sobre você na terceira pessoa. Como você se vê como pessoa. Pode ser como profissional, pode ser como pessoa, como mulher, como mãe, do jeito que você se sentir. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente organizada, perfeccionista,
para mim, para meu filho, eu busco sempre a melhora e quero que ele... Tudo aquilo que eu puder dar de melhor para ele, eu vou fazer para dar de melhor para ele. Eu quero que ele seja... Eu tenho muito medo de ele passar por aquilo que eu passei, Sim. Né? E ele é um menino preto, retinto. Eu sei que ele vai sofrer uma abordagem policial, né? Na profissão dele, acho que vai ter julgamentos, como, né, talvez menos do que a gente teve naquela época, hoje está um pouquinho melhor, mas vai existir, né? Então, eu acho que tenho certeza que eu sou uma boa mãe, e tenho certeza que eu sou um excelente profissional. Eu tenho certeza disso, apesar de me cobrar tanto, né? Você estava falando de Theo, das possibilidades do que ele, né, poderia passar no futuro, e automaticamente eu penso nas minhas filhas também. Mas o que me lembrou, na verdade, o que veio na minha cabeça foi, não sei se você passou por isso, se já tinha na sua universidade na época, quando eu entrei não tinha cotas, em 2006. E no ano seguinte, foi implantado o sistema de cotas. E foi um preconceito absurdo com essa turma, a ponto do burburinho de que não seriam bons profissionais, que não iriam se formar. Então, assim, como é que a gente pode dizer que não existe esse tipo de problema? Eu vivi isso. Então, quem me conhece, inclusive meus colegas de turma que podem estar assistindo, muitas vezes não entendiam algumas atitudes que eu tinha. Eu praticamente não ficava nas aulas vagas na universidade. Eu ia para academia, eu saía, voltava, não ficava nos grupinhos, basicamente. Eu tinha também, já desde lá, minhas amigas selecionadas, porque eu não gostava dessas coisas que aconteciam. E era muito preconceito mesmo com a turma que entrou depois, porque foi implantado o sistema de cotas. Você chegou a viver isso? Cheguei, eu não lembro exatamente se quando eu entrei eu já tinha cotas, acredito que sim. Mas existia esse pensamento de que aqueles que entravam por cotas iam reduzir a qualidade da universidade, né? Sim. Seriam pessoas que tinham uma capacidade menor, né? Que as notas seriam baixas, que a nota do curso, em geral, na universidade ia ser reduzida. Eu lembro que tinha essa seleção. Inclusive, a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, ela era, na época que eu entrei, já era conhecida por só ter rico. O estacionamento só tinha carrão, né? Então, a universidade pública deveria ser para aquelas pessoas que realmente não tiveram condições de estudar que estudaram em escolas públicas, que não tiveram as mesmas oportunidades, porque, querendo ou não, são pontos de partida diferentes, né? Daquele que estudou em escola particular a vida toda, fez cursinho, saiu do cursinho, entrou na faculdade, para aquele que estudou em escola pública, que malmente tem condição de chegar na faculdade porque não tem dinheiro, né? Não tem condição. Já colega desistir por esse motivo. Por falta de dinheiro. Então, são pontos de partida diferentes, logo, né? Tem que haver uma prioridade, até para igualar essa situação. Existia sim, ainda existe. Lá eu percebi muito isso. Depois foi, né, meio que espalhando, diminuindo mais esse tipo de situação. Mas logo no começo foi um burburinho dentro da universidade. Então é isso, Carol. Eu acho que conversamos, né, dentro do que a gente já conversa pessoalmente sobre tópicos, né, que são relevantes dentro da nossa vida e da nossa profissão. Então, eu estou super satisfeita. Eu também gostei bastante, gostei do papo. Fluiu muito bem, muito naturalmente, tranquilo. Foi maravilhoso. E amei esse momento aqui com você. E agora vamos ver quem vai ser o próximo colega, né? E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez por estarem aqui assistindo um pouquinho. Tchau e até a próxima.